teremos o lançamento do Festival Sabores da Cidade. Um festival que tem o propósito de incentivar o desenvolvimento do turismo regional pela promoção gastronômica em Santo André. A cidade que tem se tornado referência no setor, dando ainda mais notoriedade para os restaurantes do município. E durante o festival, a população terá a oportunidade de explorar uma variedade de sabores autênticos, que celebra a riqueza culinária e a diversidade cultural que nossa cidade tem a oferecer. E para este importante anúncio e detalhes de como será o festival Sabores da Cidade, já convidamos em lugar de destaque prefeito de Santo André, Gilvana. A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros. Secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato. Representante do CEAL, Beto Moreira. O representante do Sintra Castro, Fábio Santana. Agradecemos também os nossos secretários Ana Cláudia Severiano Leite, Antônio Carlos Cedreiro, Caio Paula, São Salvo, Fernando Trindade, Marília Camargo, Coronel Telmo Araújo, Valdir Tirapani e Valéria Marcelino. Também os nossos secretários adjuntos, Adriano Cruz, Alexandre Aldino, Cristina Pícaro, Diego Eliel, Maestro Douglas Leite, Fernando Cunha, Monize Santos, Murilo Vale, Samuel Boss, Sérgio Macário, ao peço uma salva de palmas ao nosso secretariado. E agradecemos também o representante do SEBRAE, Gustavo Fonseca, o representante da Guardiã da Notícia, Gabriele Tricânico, também o iFood, a CISA e um mais um que também apoiam este evento. Agradecemos também toda a imprensa presente. Neste momento, convidamos para suas considerações o representante do Sintra Castro, Fábio Santana. Boa tarde. Em primeiro momento, agradecer ao prefeito Giovanni da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a oportunidade, que está fazendo junto aí a nossa área gastronômica da cidade de Santo André, a cidade mais pujante, que a gente mais acredita aí na questão da alimentação. Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Espero que a gente tenha um festival tão grande quanto foi do ano passado, como um dos relevantes que nós tivemos aqui junto, apurado após todo o final do evento, e que nós tenhamos o engajamento de cada um, o preparo, o prato, que vocês cumprimentem cada um após aí, já fale qual é o prato que vocês vão estar colocando no festival, para que a gente possa contribuindo com cada negócio na nossa cidade. Então, em nome do Sintra Gastro, eu agradeço a oportunidade e que tenhamos um bom evento aí. Agora as considerações dele, representante do CEAL, Roberto Moreira. Muito boa tarde. É um grande prazer o Festival de Santo André. Um festival que a gente vem trabalhando há muitos anos junto e já são novas questões de verdade, são novas questões que a gente tem muito bem feito, muito atuante. A prefeitura sempre nos ajudou bastante, ajuda nossas casas, ajuda todo o nosso representado. Isso gera comentários, matérias, traz gente para Santo André. Eu vou ser sincero, como já falei com o secretário, que isso gera até ciúme das prefeituras, pela pujança realmente das casas de Santo André e do que está acontecendo aqui. Isso tudo vem de monta ao bom trabalho de todo mundo que está indo aqui hoje. Tá? Muito obrigado a todos. Beto Moreira, representante do CEAL. Agora, convidamos para as suas considerações
o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Manzato. Deixar um pouco para você, prefeito. Boa tarde a todos aqui, uma alegria ver a casa cheia aqui, agradecer aos colegas secretários que estão aqui presentes, em nome do Edson Salve, em teu nome, Edson, agradecer a Secretaria de Comunicação, aliás, a Jéssica também, cadê a Jéssica? Está aqui, Comunicação e Eventos, ambas as secretarias têm nos ajudado muito nessa missão, e mais esse segundo Festival Sabores da Cidade. A gente está muito entusiasmado, muito feliz e muito contente. O prefeito vai apresentar alguns números que saltam aos olhos e mostram, como o Fábio e o Beto aqui comentaram, essa força da gastronomia aqui da nossa cidade de Santo André. Boa tarde à nossa vice-prefeita Silvana Medeiros, obrigado aqui pela presença, ao Beto, ao Fábio aqui que já foram nominados. Em especial aqui também queria fazer um agradecimento à nossa turma do desenvolvimento econômico. Cadê a nossa turma? Está aí? Levanta a mão aí para eu ver. Está praticamente toda a nossa equipe aqui presente. Queria parabenizar o trabalho de vocês. Aliás, pouca gente para agradecer, né? Isso é fundamental a gente fazer na nossa vida, porque vocês vão ver aí, com todos os estabelecimentos comerciais que estão participando, são mais de 168 restaurantes participantes, entre os titulares, né, e as suas respectivas franquias. Só o McDonald's, que está aqui, representado pelo Fábio, são 16 unidades, né? A gente só fica, a cidade de Santo André, esse é um dado curioso, a cidade de Santo André só fica atrás da cidade de São Paulo em número de McDonald's. São 16. Você perguntar para mim, para o prefeito aqui, para a gente pontuar, tem até dificuldade, né, prefeito? De tantas unidades que são, e os faturamentos são altíssimos, né? Isso mostra e comprova, dados que saíram até publicados no ano passado, do potencial de consumo das cidades do Grande ABC, onde Santo André configura como a maior cidade, a primeiro lugar em potencial de consumo. Então, a gente está muito contente. Eu gosto sempre de dizer, né, uma palavra, a minha turma aqui está cansada já de escutar o OPA, né, que é o O de observar, o P de planejar e o A de agir. E quando a gente observou esse fenômeno da cidade de Santo André, do desenvolvimento do polo gastronômico, da atração e da chegada de novos estabelecimentos gastronômicos, a gente entendeu que o polo gastronômico é um grande, ele atrai muitos turistas para a cidade, né? Quando a gente fala de turismo, a gente não fala necessariamente no turismo de lazer, a gente fala turismo de saúde, turismo educacional, turismo industrial e de inovação, e turismo de compras e também o turismo gastronômico. Então a gente observou isso já há muitos anos, esse trabalho iniciamos lá, inclusive tive o privilégio de ter o prefeito ao nosso lado no desenvolvimento, antes de passar por outras tantas secretarias, mas iniciamos esse processo, né, de observar e atrair cada vez mais empresas para a nossa cidade. Então, ao observar esse fenômeno, esse alto crescimento, nós planejamos esse festival que iniciou-se no ano passado de maneira muito simples. Vocês vão ver aí, o prefeito vai apresentar, tem uma série de novidades, novos parceiros. Aliás, queria já agradecer aqui ao pessoal da Guardiã da Notícia, em nome da Gabriela, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela importante parceria aqui conosco. O pessoal do iFood, que também agregou conosco, vai prestar consultorias individualizadas com os restaurantes. Então, esse é o caminho que nós estamos trilhando. Posso dizer e garantir para cada um de vocês que não só estamos entusiasmados, como vamos escolher, e quando eu digo vamos, é a cidade de Santo André, os seus turistas, os seus moradores, aqueles que gostam de aproveitar, curtir, compartilhar e aproveitar a nossa cidade, vão gostar e vão adorar esse novo festival. Quando nos perguntam a mim e ao prefeito qual é a grande vocação de Santo André, a gente responde sem medo de errar, que a grande vocação da nossa cidade, e assim deveria ser da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil, é a inovação. Aqueles que não inovarem, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço e também na administração pública, ficará para trás. Então a gente inova em mais essa nova edição aqui do Festival Sabores. Com certeza será um grande sucesso. Eu vou só finalizar, pegando aqui, até fiz uma rápida colinha aqui, sobre números do iFood, só desse mês de março, aqui na nossa cidade. São 1.349 restaurantes associados ao iFood. Aliás, para quem achar que isso é muito, prefeito, os números, está até aqui a nossa secretária de Finanças também está aqui, compartilhou números conosco, os estabelecimentos gastronômicos da nossa cidade,
ultrapassam os 7.000 CNPJs, só na gastronomia. Então, só o iFood, 1.349 clientes ativos, restaurantes ativos, 163 mil clientes utilizam os serviços da iFood. São 700 realizados somente nesse mês de março, aqui na nossa cidade, beira aí os R$80 aqui na nossa cidade. Então, isso mostra o tamanho da importância. Emprega milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, no Brasil, perdão, né, que é mais de 1 milhão de trabalhadores só no Brasil. Aqui em Santo André são milhares, se não me engano, acho que no nosso observatório temos, acho que são mais de 10 mil empregos diretos aqui na nossa cidade que ao longo dos últimos anos atraiu muitos investimentos e gerou muito emprego e muita renda nesse segmento. Então, é com muita alegria e deixo aqui com o prefeito para apresentar uma apresentação completa, né, com os influencers que estão. Aliás, queria agradecer a todos os influencers, não são todos que puderam estar conosco aqui hoje, mas são 23, o prefeito vai mostrar que juntos somam quase 2,5 milhões de seguidores. E são esses seguidores que vão ajudar a potencializar o Festival Sabores da Cidade, fazendo com que os empreendedores da nossa cidade possam cada vez mais investir, gerar emprego e renda aqui na nossa cidade, na nossa região. Muito obrigado, aproveitem aí o evento e estou muito feliz de estar com vocês aqui essa tarde. Obrigado. Exato, o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos. Neste momento... Boa tarde. Queria começar cumprimentando a nossa vice-prefeita Silvana Medeiros, tem nos ajudado muito. O Beto aqui, o Roberto do CEAL e também do Sintagrasto, o Fábio. É a primeira vez que junta dois sindicatos na mesa e num acordo coletivo, viu, gente? Eles se dão bem aqui, tem ajudado muito a cidade, que é o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, dos trabalhadores do setor. Em conjunto, sempre, né? A gente sempre teve contato aí, sempre trabalhou muito junto. Evandro e também toda a equipe, Fernando, todo o pessoal aí do desenvolvimento econômico, turismo. E para mim é uma honra muito grande, porque eu iniciei na prefeitura no desenvolvimento econômico, né? Fui diretor de desenvolvimento econômico, inovação, tecnologia e turismo, e é justamente quem toca esses projetos. E se a gente olhar um pouquinho para trás, Beto, a gente vai lá em 2017, quando a gente iniciou a gestão, não tinha nenhuma política pública para restaurantes aqui em Santo André. Muito pelo contrário, né? Uma empresa que queria se instalar aqui, para tirar um alvará de funcionamento era 180 dias. Quantas vezes o Fábio, o Beto falou, olha, tem um restaurante querendo abrir, mas tem um processo parado na prefeitura. A gente ia ver aquelas pilhas de processo físico, puxava e falava assim, agora vai dar um comuniques, volta. Hoje, um restaurante quer se instalar em Santo André totalmente digital e alvará automático. Até 750 metros, que é mais de 95% dos restaurantes. Bateu IPTU com o bombeiro, então o alvará vai trabalhar, isso muda muito. E por isso que a gente recebeu tantos investimentos nos últimos anos, por conta dessa desburocratização que foi feita na prefeitura, esse apoio ao empreendedor, e mais que isso, políticas públicas como essa, que a gente incentiva. Além de não atrapalhar o empreendedor, que isso já é um grande avanço no país, infelizmente, a gente incentivar, dar condições de trabalhar, políticas de incentivo como essa, e por isso cresceu tanto. Na pandemia, né, o setor de gastronomia, que foi bem castigado, a gente liberou os drive-thru, abriu as lojas para as pessoas fazerem a retirada, isso foi a primeira do Brasil, uma demanda do Fábio junto com o McDonald's, que podia entrar na loja, pegar seus pedidos. Na retomada, fizemos as testagens de todos os funcionários das lojas, dos restaurantes, para retomar mais rápido. Eu estou em grupo de WhatsApp de restaurante até hoje, meu número é o mesmo, tem lá os empresários da Figueiras, donos de restaurantes, ainda está lá, ainda participo dos grupos que foram feitos ainda na pandemia, quando a gente fazia a retomada. E se a gente retomou mais rápido da pandemia, foi justamente por isso. Enquanto você vê avenidas por aí em outras cidades, que até hoje não conseguiram recuperar, tem um monte de placa de alugas nas avenidas que tinha muitos restaurantes, a gente vê o quanto Santo André retomou com esse protagonismo, porque foi mais rápido, foi mais eficiente, atendeu, ficou perto, entendeu as dores dos empreendedores e conseguiu dar respostas. Então, se a gente está aqui hoje nesse segundo festival gastronômico e cada vez com mais adesão, mais restaurantes, é porque é uma cidade que realmente não só se preocupa, mas está junto com o empreendedor, vendo suas dores e tentando ajudar com qualificação profissional, com desburocratização e com programas como esse de incentivo
para que as pessoas consumam aqui em Santo André. Então é muito importante. Então, começando aqui os sabores da cidade, né? E aí agradecer aqui o apoio já dos sindicatos que foram citados, da CISA, Guardiã da Notícia, iFood, né? O Sebrae, que é tão importante, sempre nos apoiando aí em todas as ações. É a segunda edição dos Sabores da Cidade. Aqui já falamos um pouco desse setor gastronômico de Santo André, né? Que é um polo gastronômico, então as grandes marcas, o pequeno, o médio, né? A gente sempre tem uma preferência, principalmente no setor de franquias. Fala que Santo André tem muito mercado, então acaba primeiro vindo para Santo André, testando sua operação ABC, e depois multiplicando para outras cidades, né? A gente vê grandes redes, ou até as menores também, né? Até aquele empreendedor que abre seu primeiro restaurante, abre aqui, faz ampliação, tá o pessoal do Tex-Mex aqui também, ali na rua Santo André. Hoje já tem uma operação só de delivery, então começou pequeno, mas também empreendedor da cidade, tem ampliado, assim como as grandes, como foi falado do McDonald's, que também está na cidade. Então os números do setor: 55 milhões investidos pelo setor desde 2017, mais de 1 mil empregos diretos gerados pelo setor e mais de 7 mil estabelecimentos formais na cidade. Né? E o portal de turismo, que mais de 1 milhão de acessos foram feitos. Capacitação: 603 capacitados em 30 cursos de qualificação ofertados na área gastronômica nos últimos anos, em parceria com os sindicatos, Via Rápido e Senac. E aí tem vários exemplos, mas posso dar um aqui, por exemplo, do Coco Bambu. O Coco Bambu, quando veio se instalar na cidade, a gente fez uma capacitação de auxiliares de cozinha, pessoas que não estavam preparadas para esse ramo, esse setor, foram preparadas e já saíram com emprego. Então a prefeitura também tem toda essa política, além do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, que a gente faz pega a mão de obra e oferece para esse setor das pessoas que estão desempregadas no município. O município também tem um trabalho que a gente faz a capacitação daquelas pessoas que podem entrar nesse novo mercado de trabalho. E o Coco Bambu é um desses, né, que foram 60 colaboradores que saíram dos nossos cursos de qualificação. Então, por isso que é importante essa aproximação com as empresas e o poder público, para a gente cada vez mais também acaba oferecendo mais qualificação para os nossos moradores e emprego. E os resultados aqui, segundo a pesquisa de percepção turística do governo do estado, e aí saiu no Observatório de Turismo, 87% das pessoas disseram que o turismo beneficia a economia da cidade, né? E aqui mais de 1 milhão de pessoas que passam pelos nossos atrativos turísticos, como Sabina, turismo religioso, a Vila de Paranapiacaba, que até a gente estava essa semana aí no nosso festival do Cambuci, os hotéis, Estado de São Paulo, 316 bilhões de PIB do turismo, contribui com 37% do PIB do turismo do Brasil e cresceu 5% em 2024. Então é uma oportunidade no Estado de São Paulo da previsão de crescimento do PIB de 3,65% em 2025. E aqui um pouco sobre o Festival de Sabores da Cidade, que como é a segunda edição, muita gente já conhece o formato, né? Ele tem esse objetivo de desenvolvimento do nosso turismo, né? E aí ele fica entre o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, que é justamente o Dia das Mães tem uma alta muito grande, ó, procurando nos restaurantes, porque ninguém quer deixar a mãe na cozinha no Dia das Mães, né? E no Dia dos Namorados também as pessoas procuram os restaurantes, mas nesse período é um período onde cai o faturamento dos restaurantes, justamente por isso, né? Muitas pessoas acabam indo nos Dias das Mães, dá aquela superlotação, e nas semanas seguintes acabam não indo, né? Acabei de a família inteira ir no restaurante, e aí isso vem para incentivar o consumo justamente nesse período que é uma queda de faturamento dos restaurantes. E o ano passado já surtiu grande efeito, que os restaurantes falaram para a gente que ampliou o seu faturamento nesse período que é um pouco difícil entre o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, por isso que essa data também é pensada no setor e nessa queda de faturamento que tem para a gente conseguir ampliar o faturamento. Né? Então por isso está aqui as inscrições. Se encerra às 22 horas no dia 17/4, então as inscrições estão aqui, santoandré.br/inscrição Festival 2025, mas a gente já tem bastante restaurantes inscritos por conta até dessa divulgação do setor aqui, de toda tanto a aproximação da Secretaria de Desenvolvimento, que já tem um meio muito bem definido, como os sindicatos. Então, como foi falado aqui da dinâmica, é do dia 12 de maio a 11 de junho, poderão participar bares, restaurantes, lanchonetes e similares,
que o festival se dá nos próprios estabelecimentos e também apta a possibilidade de delivery. E aí, lógico, tem vários canais, mas a inovação aqui também é uma parceria com o próprio iFood, que também está se colocando no festival, e não tem custo nenhum para o estabelecimento. Então a gente vai passar aqui mais para frente também tudo que o município oferece, isso tudo custeado pelo município. Então cada estabelecimento ele tem que oferecer algo, e aí o Evandro falou bem que da inovação, né? Então cada um também tem a liberdade de inovar seus pratos, seus descontos, fazer essas chamadas aí para o consumidor e até os restaurantes. A prefeitura não amarra o empreendedor dizendo o que ele tem que fazer. A gente deixa muito pela criatividade e também por cada estabelecimento como funciona. O proprietário tem mais ali o dedo no pulso para saber o que seu consumidor vai querer ir no seu estabelecimento. Então tem exemplos aqui, leva 2 pague 1, 20%, pombo, cada empreendedor fica à disposição. O encerramento acontece no evento dia 17 de junho no Teatro Municipal, com a reunião dos estabelecimentos participantes da campanha e a possibilidade também de uma carga de ingressos ser liberada ao público geral. E aí agora a gente entra na divulgação. Então agradecer também o Edson aqui, Edson Salvo, nosso secretário de comunicação, que também se dedicou bastante a fazer um material bem bacana. Então a campanha de divulgação, iFood, tem prisma de mesa, os restaurantes recebem um kit, o Wind Banner na frente dos restaurantes. A gente lembra um pouco o período eleitoral aí, vai ter bastante Wind Banner na rua aí, mas agora é para a campanha do comércio. Cartaz, certificado de participação, outdoor, nos pontos de ônibus também, nas publicidades institucionais, busdoor, que é atrás ali dos ônibus onde vai a propaganda. Também vai ter certificado de participação, cobertura de influenciadores digitais, e agradeço aos influenciadores que estão aqui presentes. A gente também vai passar aqui um pouco desses influenciadores que estão participando da campanha. Lista de localização dos estabelecimentos pelo Google Maps também, que foi articulada aqui, juntada pela Prefeitura. Então aqui é um pouco do padrão visual, os wind banners que vão na frente desses estabelecimentos participantes. Então, além de toda a divulgação da Prefeitura no online, isso serve no offline também, para quando o munícipe passar por um restaurante que está participando da campanha, ele conseguir identificar, de repente até se ali perto da hora do almoço, da janta, parar nesse estabelecimento, porque sabe que ali tem um prato diferente, que tem um tipo de desconto. Então isso também vai conseguir identificar o estabelecimento comercial. Aqui é um pouco do que vai na mesa, o prisma de mesa. Também, se algum consumidor chega em um restaurante e entra sem conhecimento dos sabores da cidade, o que funciona, como funciona, tem o QR Code ali para acessar todo o programa para entender, como também tem acesso às ofertas internas do estabelecimento. Aqui também é um pouco dos materiais que a gente tem. E aqui é o time de influenciadores. Como o Evandro falou aí, mais de 2 milhões de seguidores. Isso fez muita diferença, foi um acerto ano passado, porque esses influenciadores têm uma adesão muito grande na região do Grande ABC, sobretudo em Santo André. Quem está aqui é realmente que tem uma influência grande no município, que tem muitos seguidores do município e que ajudaram bastante. No ano passado, a gente colocou à disposição dos restaurantes, esses influenciadores, eles foram lá, e todos os restaurantes deram esse feedback positivo, E sempre que o influenciador ia lá, fazia alguma postagem, eles ganhavam seguidores, voltavam às vezes outros clientes, falavam que viu na página deles. Então isso também é um grande avanço para a gente conseguir ter capilaridade na cidade e divulgar. Então está aqui, a gente agradece todo esse time de influenciadores, que a gente também acaba sendo o próprio prefeito, a prefeitura também acaba divulgando aí, entrando nessa divulgação, e acaba aumentando bastante o faturamento nos restaurantes. E aqui são os participantes, Então bastante logomarcas aí, mas muitas conhecidas. Eu pelo menos sou cliente de bastante aqui, então quase todos. Se não passei todos já. A gente vê aqui, e muito os da cidade, muitos tradicionais da cidade, grandes marcas,
pequeno. Então a gente também vê aqui, né, que realmente é uma participação maciça da cidade, também os shoppings, né, com as suas praças de alimentação, então acaba tendo uma exposição grande. E a ecorrealização, como já foi falado aqui, é um mais um, Sintagrasto, CEAL, SEBRAE, iFood, Guardiã da Notícia e a CISA. Bom, aqui também deixaram contato para dúvidas, turismo@santoandré.sp.gov.br e os telefones também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inscrições, eu já falei aqui do site. Então, acho que é isso. É isso, gente. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Dizer que realmente é um grande esforço da Prefeitura que a gente faz para manter esse festival e cada ano a gente conseguir dar mais apoio a esses empreendedores num setor para nós que é prioritário, que é o setor gastronômico, que emprega muita gente, né? Está crescendo muito na cidade e cabe a nós, do poder público, identificar esses setores que têm crescimento, que têm qualidade, para a gente colocar cada vez mais políticas públicas de incentivo para que tenha mais faturamento, mais geração de emprego, mais renda, e quem ganha é a cidade. Então, meu muito obrigado, e a gente continua a Santo André cada vez com mais trabalho, mais futuro. Obrigado. Onde nasce o orgulho? O orgulho nasce na esperança, nos primeiros passos, naquilo que construímos com dedicação. Como a nossa Santo André, uma cidade feita com trabalho, coragem e transformação. Uma história feita de muitas histórias, de quem nasceu aqui e de quem já chegou para ficar. De quem sonhou, acreditou e viu a cidade crescer. Hoje, Santo André pulsa no talento e na inovação. E traz um novo olhar no cuidado com as pessoas, transformando cada dia em oportunidade e cada oportunidade em uma nova conquista. Se o futuro é feito por quem acredita, Santo André segue no caminho certo, fazendo história e criando orgulho no coração de cada andreense. Santo André, 472 anos. Em cada canto, uma história. Em cada história, um orgulho. Imposto de Renda Solidário. Você não perde, só escolhe onde investir. Destine parte do seu imposto de renda para projetos que mudam vidas em nossa cidade. Saiba como contribuir acessando o QR Code que está na tela ou acessando o site mauá.sp.gov.br. Prefeitura de Mauá, amor pela nossa gente. O Grupo Lara, desde 1965, presente em vários lugares, caminha com inovação e tecnologia, atuando em segmentos estratégicos e apresentando soluções para os maiores desafios da humanidade. Com a destinação correta dos resíduos, contribuindo com o meio ambiente. A Lara tem sede em São Paulo, com operação e gerenciamento de resíduos, bem como nas filiais em Minas Gerais, que também impulsionam o mesmo controle de segurança ambiental. No Espírito Santo, com a CTR-VV e a CTR-CI, aliada aos mais modernos recursos na operação de aterro. No Rio de Janeiro, com a TTL e a Tecnosol, responsabilidade e entrega na prestação de serviços. E expandindo fronteiras, com o que há de mais moderno, operando na Índia com Antony Lara. O Grupo Lara está presente também no tratamento de água e esgoto. A ANE garante qualidade de água e de vida para 137 mil pessoas na Paraíba. O grupo também contribui para melhorar a saúde pública com a Biovec,
que tem sede em São Paulo, focada na vigilância e controle de mosquitos transmissores da dengue, chikungunya, febre amarela, zika e malária. E melhorando a segurança pública com iluminação. A Ilumitec, presente em vários municípios, cumpre a missão de iluminar os caminhos da população através da mais avançada tecnologia, que gera economia de energia e o bem-estar da sociedade. Em cada uma dessas empresas, histórias e realizações de funcionários que compartilham dos mesmos valores: ética, profissionalismo, sustentabilidade, responsabilidade e respeito. É o Grupo Lara, cuidando do seu futuro no presente. Prefeito, neste momento vamos à coletiva, agradecendo mais uma vez toda a imprensa. O microfone chega até vocês. Oi, é a peça. Eu gostaria de saber, desses 7.000 CNPJs de restaurantes que estão cadastrados na cidade, quantos são novos ou recém-chegados e quantos estão fazendo novos investimentos na cidade, desde a ampliação de unidades ou também em novas áreas de emprego. Beatriz, a gente não tem esse detalhamento dos CNPJs, né? Aliás, é importante dizer, né? Tudo que envolve a gastronomia, aí nós estamos falando de bar, restaurante, cafeteria, doceria, pequenos comércios, médios, grandes redes de franquia, então a gente não tem isso detalhado, quais são essa divisão de números dos mais recentes, mas ultrapassa os 7.000, são acho que 7.128 estabelecimentos no total. Empregos, pelo último número que nós tínhamos, que recebemos aí com o pessoal do Sintragastro, ultrapassa os 10.000 empregos diretos na cidade. Então, você tinha perguntado dos CNPJs, do emprego e que mais deu? E investimentos. Investimentos também, a gente até colocou uma informação ali próximo de 60 milhões de reais. Isso também é um número só de referência daquilo que nós somos convidados para inaugurar, junto com o prefeito, inclusive o prefeito Paulo Sérgio, que esteve em várias inaugurações. E o que a gente pode trazer em primeira mão aqui para vocês também, a gente tem já para os próximos 3 meses, de 3 a 5 meses aí no máximo, nós temos aí um novo restaurante ibérico que vai abrir aqui na nossa cidade. Tem uma tratoria italiana junto com uma gelateria também que está anunciada. Tem um outro restaurante internacional ali na região da Vila Vasco, Jardim Bela Vista. Então tem muitos investimentos, né? Recente chegou o pessoal da Boulangerie Carioca também, estive com o Fábio lá também, um grupo grande de São Paulo. Então, o Grupo Arias que está investindo e já estão avaliando novos investimentos, né? O próprio McDonald's que a gente estava falando aqui, que são 16 unidades, já estão estudando novas oportunidades, então é um segmento, né, pujante, que continua atraindo investimentos e, como o prefeito colocou, o que a gente pode fazer como cidade para apoiar esse empreendedor, seja na agilidade de aprovar e agilizar os seus investimentos, seja na qualificação da mão de obra, ou seja na promoção do seu estabelecimento, é o que a gente tem feito aí com bastante entusiasmo. Boa tarde, prazer, Priscila Cardoso, Mulher em Questão, representando o portal Viva ABC. Parabéns pela iniciativa. Aliás, até escrevi aqui, ó, Sabores da Cidade. É Santo André inovando a economia através do turismo gastronômico. E não só da gastronomia, né? Como também a gente sabe que através da cultura, eu que venho de família nordestina, sei muito bem disso. E gostaria de saber se teremos, inclusive, palco com atrações representando, né, essa cultura gastronômica, até, como é que eu posso dizer, agraciando também a todos os povos que compõem, né, o nosso grande ABC. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. A gente tem, né, como foi falado aqui, para todos os gostos, né, desde um café, um fast food, um restaurante nordestino, um restaurante italiano, pizzarias. Então, realmente tem para todos os gostos e basta fazer inscrição
né, que a nossa equipe já entra em contato, disponibiliza todo o material, então realmente é um grande festival, e a gente vê aqui pelos logos e mais as pessoas que vão se inscrever, realmente pode escolher aí um restaurante, tem um mês inteiro, dá para avaliar aí vários restaurantes diversos, né, em todos os segmentos. Aí fica a dica, viu, para abrir, vai ter, por exemplo, algo gastronômico nordestino, coloca lá, né, alguma coisa da cultura da dança, da música, né, se tiver um pouquinho do sul, Obrigado. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, demais membros da mesa. Gislaine, ABCD Jornal. Prefeito, eu queria saber qual foi o faturamento, né, das empresas com os sabores da cidade no ano passado e qual a expectativa para esse ano? Em relação ao faturamento, as empresas não revelam, né? Muitas não revelam faturamento, então a gente tem muito esse feedback de fluxo, né? Então, sempre tem um feedback positivo dos empreendedores, tanto que eles estão participando desse ano e estão ampliando esse número. Então, eles não devolvem, a prefeitura não dá essa obrigação de dados de faturamento, mas a gente vê que ele acaba levando mais pessoas a esses estabelecimentos. É uma demanda já da cidade, então os restaurantes agora já contam com esse Sabores da Cidade todos os anos. Então, a gente acredita muito com a ajuda dos influenciadores, a ajuda da imprensa de vocês e com a comunicação da prefeitura, a gente consiga esse faturamento deles, mas é muito específico dos restaurantes, né? Até se o Roberto, aqui representando os restaurantes, quiser complementar, é isso, né? Oi, Angélica, do portal Estilo Angélica e da coluna Estilo Angélica na revista Expressão. Gostaria que vocês comentassem sobre o encerramento no dia 17 de junho, porque como vai funcionar essa venda de ingressos, vai ser uma confraternização de todos os estabelecimentos participantes e a expectativa de números de estabelecimentos que participarão, visto que as inscrições ainda prosseguem, né? E também se essas inscrições, se eu me recordo bem, no ano passado elas acabaram se estendendo um pouco. Era até uma data X, mas diante do número da procura dos estabelecimentos, ela foi prorrogada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muito obrigada. Obrigado, Angélica. Eu acho que você tocou em dois pontos aí muito interessantes. Primeiro, o Fábio até confirmou o número aqui ao meu lado. Aqui, nós aumentamos em mais de 50%. O ano passado a gente encerrou com, salvo engano, 98 estabelecimentos participantes, 100 estabelecimentos, e esse ano já chegamos, né, antes do encerramento das inscrições, em 168 estabelecimentos. E só a título de comparação, para quem está aqui, nós temos dois importantes festivais rodando nesse momento na maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Nós temos o Restaurant Week e o Comida de Botequim, Comida de Boteca. Os dois têm 150 participantes, cada um participando. E os dois se intitulam aí, né, se auto-intitulam, pelo menos é o que a gente lê na mídia, como o maior festival da América Latina, gastronômico. Claro que a gente não está aqui para... a gente não precisa puxar, é claro que a gente puxa a sardinha aqui, mas talvez os números falem por si só. Então eu acabei de escutar na rádio aqui, eu estava escutando na rádio CBN há pouco, falando sobre o Comida de Botequim, que, né, atingiu aí 150 participantes, e o Restaurant Week também, acho que 152 ou 153 estabelecimentos participando, e a gente ultrapassou isso. E aí, de novo, né, eu faço questão de parabenizar toda a equipe aí, que inclusive trabalhou e tem trabalhado, prefeito, quando a gente entende o propósito, né, por que nós estamos trabalhando, o que a gente está fazendo, de que maneira a gente pode impactar a vida da nossa cidade. Essa turma tem trabalhado nos finais de semana, né, inclusive na Vila de Paranapiacaba, né, o Rubens, que está aqui representando a nossa equipe de turismo, toda que está aqui, a Tarsila, todo mundo aqui, restaurantes lá da Vila. Ou seja, então, é um número muito expressivo, são 168 participantes, e isso com certeza a gente vai chegar, aliás, fica aí até já o número final que a gente vai chegar, nós não vamos ultrapassar, porque é o número de material que a gente produziu, são 200 estabelecimentos, aqueles que quiserem ainda dá tempo. E em relação ao encerramento,
Também diferente do que nós fizemos no ano passado, que nós fizemos uma cerimônia aqui no Bulemax, a gente tão somente entregou o certificado para os restaurantes e para os influencers. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, nós migramos o evento para o Teatro Municipal. A ideia é encerrarmos, até o Sintagrasto se colocou aqui à disposição, já está em negociação para trazer o CEO do iFood para vir fazer uma palestra aos donos de restaurantes. Tá tentando, não é fácil, essas agendas são complexas, mas a gente tem se esforçado, ele tem se esforçado muito lá no sindicato para tentar trazê-lo. A gente fez um convite também ao empreendedor Guilherme Temperani, ele foi restauranteiro do Brasil pela revista Veja no ano de 2023, ele é o proprietário do restaurante Macaxeira, tem um complexo gastronômico gigantesco em São Paulo, já anunciou, em breve vai anunciar oficialmente aí novos investimentos aqui na cidade também. Então a gente vai ter uma palestra com o Guilherme Temperani, a ideia é termos uma palestra também com o CEO do iFood, e queria só destacar também, dentro desse fortalecimento desse importante setor, queria destacar aqui o papel do Sebrae, que está aqui representado hoje pelo Gustavo Pelarro, que é um trabalho fantástico que eles vão fazer, não só de apoio aos restaurantes, mas também a possibilidade de realizar consultorias individualizadas com os restaurantes. Então perceba que é um pacote completo, dentro dessa vocação que a gente entende a inovação, e a gente precisa anualmente ir inovando, porque surgem novos desafios, surgem novos competidores, como a nossa colega colocou, a questão cultural. É bacana da gente ver que a cidade hoje tem comida mexicana, tem comida nordestina, tem comida internacional, tem uma série, a gastronomia, comida portuguesa, comida italiana, comida japonesa, a gente começa a ver que Santo André, e eu vou dizer aqui para vocês, o prefeito sabe disso, que a gente circula muito a cidade, e o que a gente mais tem escutado, isso nos enche de orgulho, que vê que a cidade está trilhando um bom caminho. As pessoas não querem mais sair de Santo André. Muita gente nos fala e nos revela, que bom que eu não preciso mais ir para São Paulo, pegar meu carro, pegar trânsito, insegurança, preocupação, e demora, e aí você vai sair, você volta preocupado. Ou seja, então Santo André cada vez mais com essa atração e com essa cultura variada dentro dos restaurantes e dos setores gastronômicos, parte de café também, a cidade tem se especializado em cafeterias fantásticas, tem cervejaria já aqui, a Madalena não está aqui, mas é uma cervejaria que está aqui, é da nossa cidade, tem outras também. Então acho que isso completa aí, respondendo e indo além das suas perguntas, Angélica, mas acho que é fundamental o prefeito contar e valorizar o que a gente tem de bom. Tem gente que gosta de contar coisa ruim, a gente só gosta de contar coisa boa, prefeito. É isso aí. Então, respondendo sua pergunta, o Evandro é o maior festival da América Latina. Boa tarde a todos, prefeito, Evandro. Eu gostaria de complementar um pouco a pergunta que a Gislaine fez, o Frank, do portal Pensamento ABC, com relação a esse feedback que vocês recebem de quem participa do festival. Se não tivesse obtido um resultado positivo no ano passado, não teria a segunda edição, Vocês não têm os valores do quanto melhorou aí o faturamento de quem participa, mas vocês devem ter uma base, um percentual, porque imagino que isso faz parte também do escopo de vocês aí para implementar a segunda, para melhorar a segunda edição do festival. Vocês têm pelo menos percentualmente aquilo que melhorou, já que o prefeito mesmo citou que é como se fosse uma entre-safra, O pessoal gasta muito no Dia das Mães e no Dia dos Namorados, e aí fica esse período aí sem a movimentação. Vocês devem ter um percentual aí do quanto isso melhorou, e se poderia passar isso para ele. É que varia bastante, até o Renan trouxe alguns números aqui, é que varia bastante até de restaurante para restaurante, por isso que é difícil esse percentual. Tem uns que engajam muito mais, alguns engajam, mas outros engajam mais. Os próprios influenciadores, às vezes, vai mais de um em um restaurante, até a gente acaba visitando, acaba divulgando também esses restaurantes, então o feedback é sempre positivo no sentido de que as pessoas chegam lá dizendo que está sabendo do festival e que viu em alguma mídia e nunca tinha conhecido aquele restaurante. Então, esse feedback a gente acaba recebendo todos os dias, porque o nosso pessoal tem um contato muito próximo com esses donos de estabelecimentos. Então, é mais desse fluxo, das pessoas identificarem que, olha, as pessoas estão vindo aqui procurar porque viram o festival, porque um influenciador postou. Teve caso até de ter uma postagem aqui da prefeitura e uma pizzaria falar que aumentou 30% o faturamento dela naquele final de semana. Então, às vezes, tem muitos dados pontuais, de cada estabelecimento. Então, não tem um percentual geral. E até a gente não pede esse faturamento até para não ser invasivo, para dizer que a gente está querendo controlar o restaurante,
às vezes, muitas vezes, acha que até fiscalizador, né? A prefeitura está querendo fiscalizar quanto eu estou faturando, então a gente deixa esse faturamento muito para os restaurantes mesmo, e cabe à prefeitura incentivar a política pública e acabar divulgando esses restaurantes. Mas esses feedbacks são constantes, né? Dia a dia as equipes sempre recebem, e olha, teve uma postagem, aumentou muito o faturamento em relação à semana passada. Isso a gente sempre é constante durante o festival, a gente até fica feliz porque diariamente chega esses relatos aqui na prefeitura. Só complementando, acho que a gente fez uma pesquisa pós primeiro festival. Então, como é que ocorreu esse primeiro contato com o festival, né? Então, aí a gente tem aí contato das redes sociais da prefeitura, do prefeito, redes sociais em geral, e aí pegando a esteira dos influenciadores, os apoiadores todos, os sindicatos, os ACIS, a SEBRAE, outros estabelecimentos e também esses grupos, como o prefeito citou, os grupos de bares e restaurantes, que não só ele, eu também, parte da nossa turma trabalha e atua nesses grupos. O maior percentual veio da prefeitura, da divulgação da prefeitura. O nível geral de organização, né, da primeira edição, 75% entendeu e avaliou como boa essa primeira edição, e regular 8%, 17% achou ruim, ou seja, por isso a gente sente a necessidade de aprimorar. Claro, é difícil você agradar 100%. A gente tem aí os materiais de divulgação também, 75% dos restaurantes elogiaram, né, o simples banner, parece que é algo simples, mas é a sinalização necessária, né, e que gera muito impacto, né, a pessoa está andando e ganha e tem esse impacto visual. Os anúncios também, 67% acharam positivo. A gente tem aqui os meios de comunicação nos apoiando aqui nesse momento. E o site do festival também a gente teve aí 70% das pessoas que entenderam que essa divulgação nas redes sociais ampliou a sua base de clientes, né? Muitos escutaram o comentário de clientes, dizendo, poxa, eu não conhecia, puxa, que bom, né? Então esse é um ponto positivo. E aí, só a título de informação, de repente, eu vou trazer um número aqui, até porque minha atividade de origem é no mercado imobiliário, a gente administra uma franquia de um restaurante. Tá? É feito lá, meu primo e sócio, a cooperação lá. O faturamento de uma rede de lanchonetes hoje beira a casa de R$2 milhões, né, de uma dessas grandes redes, né? Então você tem aí outros dados, aí, outras informações que mostram, né, o tamanho potencial de consumo. Esses números que eu trouxe no início também do iFood, né, o ticket médio na casa de R$80, mostra um pouco do quão grande é essa campanha. Mas a gente está muito atento, Frank, não só dos dados que a gente já extraiu do primeiro festival, esse segundo também a gente está fazendo todo um acompanhamento, comuniquei ao prefeito, todo um acompanhamento nas redes sociais, que a ideia também é fazer ajudar, né, os influencers que estão aqui também, de certa maneira, acaba ajudando o outro nas suas bases de seguidores, e isso é bom porque a gente está valorizando e fortalecendo a nossa região. Você vê, o SEBRAE tem até um dado mais específico, né, 15% de aumento no faturamento daqueles estabelecimentos que participaram. E só reforçando esse comentário que o prefeito acabou de fazer, uma única pizzaria aqui da cidade, com uma postagem específica, né, que nós fizemos ali sobre uma premiação que eles obtiveram, o faturamento da pizzaria aumentou em 35%. Isso é muita coisa hoje, pessoal. Né, tem gente que ainda não entende ou tem dúvida, né, da força das redes sociais, né, e talvez não consiga entender, poxa, por que tantos influencers estão aqui participando? Eles são fundamentais, junto com os empreendedores, né, que arregaçam as suas mangas, contratam, enfrentam todas as dificuldades aí para se empreender no nosso país, mas aqui, como o prefeito falou, mais do que não atrapalhar, a gente tem procurado ajudar esses empreendedores. Muito boa tarde, Claudinei, revista Aberto News. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los pela iniciativa que vocês têm. Começo a vida, a revista Aberto News há 30 anos é uma das maiores incentivadoras desse tipo gastronômico, de todo o projeto gastronômico, através de nossa linha editorial, ou mesmo através do projeto do livro Médico e Cura, que foi um sucesso fantástico na Juliana. Minha pergunta é a seguinte: em outras ocasiões, em outros festivais, eu tive a oportunidade de, lamentavelmente, constatar que nem sempre a qualidade dentro daquilo que é proposto é atendida.
E algumas vezes a pessoa, até por uma questão de economia ou coisa desse tipo, eu tive já a oportunidade de vivenciar isso. Então, eu queria saber se existe, a partir de vocês, uma fiscalização, de uma certa forma, para que todo mundo que se comprometer a fazer o festival realmente o cumpra dentro dos requisitos que vocês estão propondo. Bom, primeiro que a gente acredita muito no diálogo, né? Então, lógico, incentivamos esses comércios, dizemos para eles criarem as melhores condições, mas se não atender bem o cliente não volta, quem perde é o próprio estabelecimento. Então, a prefeitura não tem nenhum tipo de fiscalizatório nesse sentido. Pelo contrário, tem muito diálogo, muita conversa para dizer, olha, ofereça o melhor, que esse é um potencial cliente que depois do período do festival, e para isso que a gente faz o festival, fidelize esse cliente, que esse consumidor fique na cidade, fique aqui em Santo André. Então, a gente orienta, mas é muito na questão do diálogo, né? O Fábio quer complementar. Acho que a grande força do festival é incentivar, né, os pequenos empreendedores da cidade também. Né? Nós temos grandes plataformas na cidade hoje que começou, né, em outros festivais. Então, depende muito da capacidade daquele negócio. E como o cara está estruturado para a gente falar em qualidade de produto. Né? Numa produtividade que a gente tem aí dos custos de serviço de cada restaurante, para que a gente possa atribuir. E lógico, a gente está passando e vai ter todo o preparo, vai ter cursos, vai ter palestra, justamente para que isso possa ir corrigindo no percurso do festival, né, e a gente consiga agregar. Né? O que nós queremos aqui é ter negócios melhores, mais empregos gerados dentro da cidade. Então a pontuação é importante, porém a gente sabe que o nosso papel também como festival é incentivar e ajudar aquele empreendedor para que ele possa ser grande no futuro. Só para finalizar aqui, Claudinei, o que a gente estimula os estabelecimentos é ofertar uma promoção para atrair novos clientes. Tem muita gente que não conhece a rica gastronomia aí, essa variedade grande que nós temos na cidade. Então é uma oportunidade para você atrair um novo cliente. Agora, a gente percebeu ano passado, nós vamos fazer um grande encontro com todos esses restaurantes participantes, né? Vai ter palestra do Sebrae, a gente vai dar todas as orientações para que não aconteça o que aconteceu, por exemplo, ano passado. Alguns nos relataram, a pessoa chegou no estabelecimento e perguntou ao garçom, olha, eu queria a promoção. Promoção? Ou seja, o dono do restaurante não informou o colaborador que ele estava participando. E aí o que eu costumo até dizer com a minha turma, poxa, é dureza a gente pegar na mão de marmanjo, né? Você quer empreender, a cidade é tua amiga, a cidade te ajuda, a cidade está te entregando uma promoção a custo zero, nós estamos movimentando as redes sociais. O empresário tem que fazer a parte dele, né? Aí cada um tem que fazer o seu meia-culpa, né? E entender que ele precisa se engajar. E aí, eu deixo bem claro aqui, né? Eu que venho do mundo empresarial também, meu amigo, aqueles que não entenderem o que está acontecendo, depois é aquela história. Normalmente, e a gente acompanhou isso, tá? Teve restaurante que participou, reclamou no ano passado e hoje está com as portas fechadas. Né? E talvez a pessoa... Exato. Então é isso. Odair Júnior, ABC agora. Ainda pegando um gancho, existe alguma qualificação profissional para os restaurantes em si, da cidade, né? Parceria do Sebrae, com a Serral. E outra questão, prefeito, um sucesso nos sabores da cidade, há possibilidade de repente em abrir a consórcio, expandir isso? Bom, primeiro em relação à qualificação, é um processo constante, né? Tem o circuito andrense de empreendedorismo, todos os meses tem qualificação do próprio Sebrae, fluxo de caixa, marketing digital, diversas capacitações para esse empreendedor. Então tem sim capacitação específica e também para os colaboradores, através da Escola de Ouro, também tem um leque de qualificações que a Prefeitura oferece, né? E a outra pergunta daí em relação... De repente levar para o consórcio... Bom, nesse caso de incentivo, a gente prefere que as empresas fiquem aqui, viu, Léo? Vou ser bem sincero que eu não pretendo levar para o consórcio, não. A gente prefere que incentivar em Santo André e estabelecer por aqui. Prefeito nosso, muito obrigado. Sabores da cidade. Experimente o melhor de Santo André, em nome da Prefeitura de Santo André.